Hi guys, how are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu vou falar com vocês sobre o tempo verbal Simple Future. Isso, futuro simples. Primeiro, ele é chamado de futuro simples porque ele não é composto. Por exemplo, não tem dois verbos que compõem a estrutura daquela oração. Como, por exemplo, o perfect, o present perfect, por exemplo, o future perfect, que nós vamos precisar aí de dois verbos auxiliares, né? No simple future, ou nós temos will e o verbo principal, ou nós temos o going to. Então, eu vou trazer para vocês quando nós usamos o will, quando nós usamos o going to, como que se estrutura esse will e como se estrutura esse going to. Porque muitos alunos têm muita dúvida, eles falam, professora, will é formal e going to é informal, né? Porque tem aquela ideia que na língua portuguesa nós temos farei e vou fazer, né? O nosso farei geralmente era em situações de escrita e vou fazer na língua falada, é mais comum. A gente fala assim, vou fazer uma tarefa. Farei a tarefa amanhã, não soa mais formal? Sim, então para o inglês vocês esqueçam disso, de formal e informal. Will e going to não tem a ver com formalidade, tem a ver com situação de uso de cada tempo, ou seja, de cada forma para representar esse simple future. Então vamos lá para ver a diferença e quando usar will e going to na língua inglesa. Tô aqui na miniatura agora para vocês prestarem atenção na projeção aí do meu PDF, dos meus slides. Simple future, como o nome diz então, futuro, tá? E na língua inglesa nós temos duas formas de usar este futuro. Ou nós vamos colocar o will ou going to. Como eu acabei de falar, não tem a ver com formalidade, tá? Não tem a ver com formalidade. O will é uma forma fixa e o going to uma forma fixa para situações específicas. Vamos ver então aqui. Quando nós não planejamos o nosso futuro, quando nós não planejamos a nossa fala, nós usamos o will, ok? Então, por exemplo, eu tô com muito calor aqui nessa sala, não tem ar-condicionado e é verdade, não tem ar-condicionado. Aí minha filha tá ali do meu lado, o estudo dela, ela fica ali perto da janela e eu aqui mais longe. E eu tô morrendo de calor. Eu falo, filha, I'm hot, tô com calor. Aí ela, que não planejou a fala dela, vai falar assim, ok, mom, I will open the window. Eu vou abrir a janela. Né? Vocês não concordam que não é um futuro planejado? Ela decidiu naquele momento que ela ia abrir a janela, não foi uma coisa que ela colocou na agenda, vou abrir a janela às 14h para minha mãe, que ela vai estar com calor. Então, isso é um futuro não planejado. Quando a gente fala no momento, a gente decide no momento da fala. Então, outra situação, por exemplo, os seus amigos estão planejando uma viagem lá, você está conversando com seus amigos numa mesa de bar ou na escola, e eles estão falando que eles planejaram uma viagem. E você não tinha nada planejado. E aí você fala assim, guys, I'll go with you. Tipo, gente, né, pessoal, eu vou com vocês. Então você não tinha planejado essa viagem, não estava nos seus planos, na sua agenda, mas você decidiu naquele momento. Tá? Então, isso é quando usamos o will. Outro uso que eu trago aqui para vocês do will é com promessas. Se vocês assistirem discursos políticos, agora que teve eleições, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, vocês vão perceber que os políticos, eles prometem. Óbvio, eles prometem coisas. Com promessas, nós usamos o will, né? Então, quando eles falam, I will improve, eu vou melhorar tal coisa, né? I will make you happier. Eu vou tornar vocês mais felizes fazendo tudo o que eu vou fazer. Então, com promessas, nós também usamos will. Tem uma música muito famosa, né? I will always love you. Acho que eu cantei errado. Mas
Quando você promete para o seu amado que você vai amá-lo para sempre, você fala, I will always love you. Eu vou sempre te amar. Você está fazendo uma promessa. Você está prometendo para alguém aquilo, ok? E, então, em contrapartida, nós temos o going to. O going to é quando você já planejou. Então, falou assim, olha, eu tenho férias em dezembro. Então, eu vou anotar aqui, em dezembro, eu vou fazer isso. Aí você vai conversar com alguém, olha, eu comprei as passagens. I'm going to Cancun. Eu vou para Cancun em December. I'm going to Cancun, porque você já planejou, já está nos seus planos, você já colocou na sua agenda, né? Você sabe que eu, por exemplo, sei minha agenda que eu vou dar aula semana que vem para tal turma. Então eu coloco lá no WhatsApp com as minhas amigas do trabalho, next week I'm going to teach second year. Semana que vem eu vou ensinar para o segundo ano. Então, porque é um plano, já está lá planejado. Outro uso para o going to são evidências. O que são evidências? Quando você vê que vai acontecer alguma coisa, né? Então, você vê que o chão tá molhado e seu filho tá correndo. Aí você fala assim, you're going to fall, you're going to slip. Você vai cair, você vai derrapar nesse chão. Né? Você tá vendo que alguma coisa vai acontecer. Você fala, it's going to happen, vai acontecer. Certo? Então, quando nós temos evidências, a gente está enxergando que aquilo vai acontecer. Né? Então, aí é o uso do going to. Então, vocês vejam que não tem nada a ver com formalidade e informalidade, como muita gente pensa, que o will é o nosso iria. Então, viajarei, nosso iria não, nosso irei, né? Viajarei em novembro. E o going to é o vou viajar, mas não é, tá? Não tem a ver com formalidade, tem a ver com uso em situações, né, de planejamento e não planejamento, promessas e evidências, ok? Vamos então agora ver alguns advérbios de tempo mais comuns com o futuro, tá? Eu sei que eu tô olhando para lá, é que eu tô lendo e a câmera não bate aqui, então eu tô lendo aqui com vocês, tá? Quais são os advérbios de tempo? Quando a gente vai falar de futuro, a gente tem que especificar o tempo futuro, quando vai acontecer aquilo, né? Então nós temos lá tomorrow, amanhã, tonight. Tonight é hoje à noite, esta noite, é futuro, porque vai acontecer ainda, né? Last night, noite passada. Tonight, hoje à noite. Aí nós temos o next. O next a gente pode falar para next week, semana que vem, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano. E outra expressãozinha muito usada é following. The following week, né? Na semana seguinte, porque follow é seguir. Então a gente fala the following year, no ano seguinte, the following week. Então quando eu falo lá, voltando lá para o uso, tá? Do will e going to. I'll check this tomorrow. Então você tá lá conversando com o seu chefe e ele vê que tem algum erro ali no sistema, no programa e você não planejou, você fala assim, nossa, não estou atrasado agora, eu não vou poder fazer isso agora, I'll check this tomorrow. Eu vou checar isso amanhã, tá bom? Porque você não planejou checar aquilo. Foi uma coisa que aconteceu num momento e você não estava planejado para aquilo, tá? Diferente de quando você já tem um plano, aí você chega para apresentar um plano lá pro seu chefe, pro seu gerente, e fala assim, I'm going to check this tomorrow, ok? Eu vou checar isso amanhã, ok? Quer dizer, uma fala mais planejada que você já se planejou para fazer aquela checagem, por exemplo, tá? E aí, na língua portuguesa, gente, eu posso falar checarei isso amanhã, checarei, verificarei, tá? Então, na língua portuguesa que nós temos essa questão de formalidade, então... Só que assim, né, vocês percebem no dia a dia da fala que a gente não usa muito mais, né, verificarei, a não ser que seja um contrato, uma fala muito formal, não é? Vamos então para as formas,
tá? Nós temos então, vou colocar aqui só o will por enquanto. Então eu falei lá, I will check this tomorrow, mas obviamente que na oralidade a gente encurta, a tendência é contrair, então fica I'll check this tomorrow. O will, ele sempre vai contrair colocando o apóstrofe LL para todas as pessoas, né? I'll, you'll, he'll, she'll, tá? Então, se você quer contrair, você só usa o O. Você vai colocar a língua, enrolar a língua lá no céu da boca para falar o will, ok? Posso falar I will check this tomorrow? Pode falar. É que na língua a tendência, na oralidade, é a gente juntar o máximo de coisas possíveis, né? Assim como na língua portuguesa a gente junta tudo na hora de falar, a gente fala tudo emendado uma palavra na outra. Agora nós temos o going to. Então eu falo I'm going to check this tomorrow, é um plano. Ou, num caso, uma situação mais informal, I'm gonna. Ou, no primeiro podia estar lá I am going to, que é a forma mais completona, né? Depois pode ser I'm going to, quando você contrai o to be. Quem não assistiu a aula lá de to be, eu falo sobre as contrações. O going to pode virar gonna, na informalidade, quando a gente tá falando rápido. I'm gonna check, então não é I'm gonna to, você tira o to, I'm gonna check. E mais ainda, né, na linguagem mais oral, na oralidade mais ali do dia a dia, entre amigos, eles falam simplesmente I'm a check. I'm a check this tomorrow. Vocês estão vendo que o I am going to virou I'm a. Tem uma música, né, I'm a be, depois ouvem lá, I'm a be. Agora não tô lembrada quem canta essa música. Não sei, mas existe essa música aí, I'm a be, que é I am going to be. Eu vou ser, serei. Tá? Então, essas são as formas contraídas do going to. Negativa, então. Como sempre, nós negamos em inglês colocando not no auxiliar, né? Não seria diferente para o will. I will not check this tomorrow. Ou I won't check this tomorrow, que é a contração do will com o not, tá? Geralmente esse will not, eles usam para enfatizar separado, né? I will not check this tomorrow. Eu não vou. Geralmente quando a mãe tá brava, ela fala assim com o filho, bem separadamente as palavras, né? Ou simplesmente, I won't check this tomorrow. Eu não vou ter tempo, tá? E a negativa de I am going to seria I'm not. Então, segunda linha ali, né? I am not going to check this tomorrow. Or I'm not gonna check this tomorrow, né? Porque você coloca o not aí nesse caso depois do to be e antes do going to. Interrogativa. Como todo auxiliar em inglês, ele vai para frente. Então, ele fica auxiliar, sujeito e verbo. Então, will you check this tomorrow? Você vai checar isso amanhã? Então, o will vai na frente para todas as pessoas, né? E aí, depois o sujeito, que é o you, e depois é o verbo check. E aí, a resposta curta, né? Yes, I will. No, I won't. Para qualquer pessoa, você coloca ali, né? I, you, he, she, it. Will, para ali, para a resposta curta. Ou won't, para ali no won't, para a resposta curta. Posso falar no, I will not? Pode. É o mesmo caso, quando você quer dar mais I will not. Eu não vou. Já falei que eu não vou e ponto. Caso contrário, você fala no, I won't. E com o going to, se é o verbo to be que tá mandando lá, é o verbo to be que vai na frente, né? O verbo to be é mandão, ele não precisa de auxiliar, é sempre ele que coloca o verbo lá na frente. Então, are you going to check this tomorrow? Are you going? Tá nos seus planos? Are you going to check this tomorrow? Yes, I am. Aí conjuga com to be. Ou no, I'm not. E para todas as pessoas, lembrando de como conjuga o to be. Né, gente? Tem aula lá do to be. Pessoal, então, terminando aqui a aula de hoje, o que precisa ficar aqui para vocês? Né? Eu vou até voltar lá. Até voltei aqui nessa página, que é o que mais precisa ficar claro. Né? Então, will e going to são dois usos do futuro simples, né? Então, tô retomando aí. Will, não planejado, decide no momento da fala ou para promessas. E going to é aquele futuro mais planejado
ou quando você está vendo que vai acontecer uma coisa, você já tem evidências daquilo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí para as próximas aulas. Um beijo, bye bye, see you guys!